asperezas na vida. Oi, gente, vamos lá para mais uma aula. Marcada pela Então a gente vai começar o caderno de atividades. Sintagma nominal, sujeito, na página 2. Então, sintagma, conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da frase. Como aspereza o sintagma é composto pelo núcleo, elemento principal, e seus determinantes. Trevas. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes da frase. Significa o quê? Tipos de sintagma. Sintagma nominal. Então, o núcleo da unidade significativa é um nome, é um substantivo. Já no sintagma verbal, o núcleo da unidade significativa é um verbo. Então, a função básica do sintagma nominal. Eu sou Malala é a história de uma família exilada pelo o sujeito global, é constituído por sintagma nominal. Então, SN, sintagma nominal. Da mulher o sujeito concorda com o verbo da oração. Então, você aí vai nós temos os tipos de assimilar sujeito. Quanto filhos varões, sujeito você vai simples, colocar quando é um único e assim por diante. composto quando é mais de um que vai ficar aqui nessa coluna. Quanto à identificação, nós temos o sujeito só colocar a numeração. Não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela flexão verbal. Neste trecho, e há também um comentário pessoal sobre a obra que não está expresso na oração. Agora, e não pode ser identificado pela flexão verbal. Por sinônimos. Vamos lá para os exercícios. Então, vamos lá. Escrito em ainda orações sem sujeito, também identificadas como orações com sujeito inexistente. Orações sem sujeito acontecem quando o verbo é impessoal. O verbo impessoal quando indica fenômenos da natureza. O verbo haver é impessoal no sentido de existir ou acontecer. Exemplo, houve transtorno durante a viagem. Esses termos aqui os verbos fazer e haver são impessoais quando indicam o tempo decorrido. Tá? Exemplo, faz 2 noites que não durmo. Estava naquele local havia 2 semanas. Começa escrevendo, Observação, os verbos fazer e haver, quando impessoais, devem ficar na terceira pessoa do singular. E aí coloquem o significado. Atividades. Significado não. A seguir, você poderá uma palavra conhecer que um trecho do relato das experiências então vividas por Adolf diferente, mas que tem o mesmo a história é sobre uma travessia com mais de 3.500 então, na próxima aula a gente continua cerca aqui de no outro 6.500 texto, quilômetros. Então fiquem desde com Deus, o se Porto cuidem e até a próxima aula, gente. Da África, tchau. Até a Praia da Espera, no litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo. A gente já viu isso. Vamos lá só rever, então. Então, começando. Partir. Boa sorte, homem. Agradeci em silêncio. Aos poucos, o cais foi diminuindo, fundindo-se com os contornos áridos das dunas que cercam a cidade. Passamos a última boia de indicação do porto, com sua luzinha vermelha e o eterno bater do sino que orienta os pesqueiros perdidos na neblina. O dia começou a nascer, envolto em uma neblina baixa, que fazia as altas dunas do deserto parecerem nuvens sobre o horizonte. Focas e golfinhos surgiram brincando em torno do barco, e ao dobrar Dias Point e Reflex Island, onde vive uma simpática colônia de pinguins, o mar subitamente mudou. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas abrigadas na baía de Luderites. O oceano livre pela frente. Começou então a despedida da tripulação de Storm Vogel. A catastrófica despedida. Eu havia esquecido meu casaco vermelho em uma máquina fotográfica no veleiro. Antes de deixar o porto, eu pedi aos berros, por causa do vento que não parava de aumentar, que me passassem o material. Com o mar cada vez mais agitado, uma aproximação tornava-se tarefa delicada. Com o veleiro adernado pelo vento, sem ângulo de visão e em grande velocidade, o comandante errou a manobra e veio exatamente em cima de mim. Proa com proa, um choque tremendo, pensei que fosse afundar. Todas as coisas soltas dentro do barco voaram, e a antena de rádio instalada do lado de fora partiu-se ao meio e caiu na água. Estava apavorado, em cockpit cheio de água, as ondas arrebentando, um frio tremendo e a antena principal perdida. Meu Deus, que começo! Descontrolada com a força do vento, com velas planejando e
escotas voando. A tripulação resolveu mudar de tática e, agora com o vento a favor, avançou de novo em minha direção. Fiquei histérico, não queria mais o casaco, nem coisa nenhuma. Queria que fosse embora. Aquilo estava perigoso demais. Então, vamos lá. 1. O texto que você acabou de ler apresenta a característica de... Então, é só você colocar a alternativa correta aqui. 2. Como foi a despedida com a tripulação? Também a mesma coisa, só escolher a alternativa correta. 3. No relato, Amir confessa que ficou histérico. Por quê? Qual foi a opção? Por que ele ficou histérico? Só escolher a opção correta também, uma alternativa. Aqui na 4, leia as frases a seguir e sublinhe o sujeito. Então, eu preciso achar o sujeito da frase. As roupas estavam na mochila azul. O que estavam na mochila azul? Opa, achei o sujeito. Meu cachorro adora passear no parque. Quem adora passear no parque? Olha aí meu sujeito. Minha tia tem um gato, 2 cachorros e 3 passarinhos. E aí? Quem tem um gato, 2 cachorros e 3 passarinhos? Também achei o sujeito. Tá vendo como é fácil? Então, só sublinhar o sujeito. E assim por diante nas demais. 5. Escreva nos parênteses OSS para a oração sem sujeito, SC para a oração para sujeito composto e SS para sujeito simples, SI para sujeito indeterminado e SO para sujeito oculto. Então, se você precisar, você dá uma olhada na página anterior que a gente viu e confirma quando é um sujeito simples, quando é composto, quando que é um sujeito indeterminado, quando que é o sujeito oculto. E aí você vai colocar as siglas aqui, em cada uma delas. Próximo. Nossa, olha lá, vai até o Y. 6. Em qual dos exemplos a seguir os sujeitos estão expressos na oração? Então, em quais dos exemplos a seguir os sujeitos estão expressos, eles aparecem nas orações? Tem 2 opções aí que você pode marcar aqui na 6. 7. Complete as orações com o tipo de sujeito indicado entre parênteses. Então, amanhã, aí tem um espaço, embarcaremos em uma nova aventura. Então, o sujeito aqui tem que ser composto. O que eu posso colocar aqui? O que vocês podem colocar aí como sujeito composto? Composto é mais de um núcleo, então são 2 pessoas. B. Ficaram preocupados, mesma coisa, ó, sujeito composto. Então, quem aí ficaram preocupados? 2 pessoas, 2 sujeitos. Ontem saíram tarde da sala de revisão. Aqui já é um sujeito simples. Aqui é um núcleo só. Então, só colocar aí, independente de ser singular ou plural, tá, gente? Não interfere. 1 ou 2 núcleos. Vamos lá. 8. Identifique apenas as frases em que há sujeito oculto. Então, quando não aparece o sujeito, quais são as opções que vocês podem marcar aqui? Tem 4 alternativas que vocês podem marcar aqui. Então, quais seriam elas? 4 opções que vocês podem marcar, que tem não há sujeito oculto. Aliás, que há sujeito oculto. 4 opções vocês podem marcar. 9. Transforme as frases com o sujeito indeterminado em sujeito simples. Então, aqui o sujeito está indeterminado. Ó. Colocaram a placa no lugar errado. Colocaram, eu não sei quem colocou. Colocaram, quem colocou? Não sei, alguém. Então, o sujeito aqui é indeterminado, eu preciso passar ele para simples. Então, o que vocês podem colocar aí? Sujeito simples é apenas um núcleo. Bateram a porta. Quem que bateu a porta? Não sei, alguém. Então, mesma coisa, transforme em sujeito simples. Coloque alguém aí, identifique alguém que bateu essa porta. Mesma coisa na C, na D e na E. 10. Transforme as orações sem sujeito em sujeito simples ou composto. Então, essas daqui, ó, não tem sujeito, essas frases. Você vai colocar sujeito nelas, simples ou composto, então depende da frase. Ventou forte ontem à noite. E aí, como é que eu posso colocar um sujeito simples ou composto aí? Então, elabore.
Mesma coisa aqui, choveu sem trégua. Então, você pode fazer até mesmo umas modificações. Transforme as orações. Ó. Transforme, então quer dizer que você pode modificá-las, mas mantendo o sentido. Se é a mesma coisa, nos Estados Unidos nevou intensamente nesta semana. Então, a mesma coisa, você vai modificar a frase para colocar um sujeito simples ou composto. Vamos lá na 11. Transforme os sujeitos simples em sujeitos compostos. Faça as adaptações necessárias. Então, se é sujeito simples, eu só tenho um núcleo. O professor entrou na sala. Para transformar em sujeito composto, eu preciso colocar mais alguém aí que entrou na sala com o professor. Mesma coisa aqui, a moto foi vendida. A moto e o que mais foi vendida? Meu amigo assistiu ao jogo de basquete. Seu amigo e quem mais assistiu ao jogo de basquete? E assim por diante. 12. Os dois verbos destacados estão na terceira pessoa do plural, mas somente um deles apresenta sujeito indeterminado. A qual verbo essa afirmação se refere? Explique seu raciocínio. Então, olha lá. Os dois verbos destacados, olha aqui, eu tenho o primeiro verbo e o segundo, frase 1 e frase 2. Então, os dois verbos estão destacados na terceira pessoa do plural, mas somente um deles apresenta sujeito indeterminado. Então, sujeito indeterminado é quando eu não consigo reconhecer. A qual verbo essa afirmação se refere? Explique seu raciocínio. Então, em qual das duas eu tenho um sujeito indeterminado aqui? E aí você vai explicar o porquê. Então, também é bem fácil, tá? E aí a gente continua na próxima aula com sintagma verbal, ok? Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!